Olá, eu sou a Aline, esse é o canal Chave de Leitura e hoje a gente vai conversar sobre o impressionante A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que eu me tornei, vamos dizer assim, fanzoca da Shirley com um livro só, que foi o Sempre Vivemos no Castelo, um livro que eu amei tanto que eu sorteei aqui. A Shirley ficou muito tempo sem ser editada no Brasil e agora ela está sendo reeditada pela Suma, né? Então saiu primeiro Sempre Vivemos no Castelo, que é um livro de 62, 1962, e agora finalmente saiu A Assombração na Casa da Colina, um livro de 1959. Shirley Jackson é uma autora norte-americana que está aí muito associada ao gênero terror, é uma autora muito admirada por autores do terror, como Stephen King. Ela é conhecida como a mãe do terror e serviu de inspiração para vários desses escritores. E esse livro aqui, O Assombração da Casa da Colina, ele é uma espécie de clássico do gênero, né, que é dentro dessas histórias de casa mal assombrada. E eu fiquei muito feliz de ler. Eu já tinha algumas expectativas em relação à Assombração na Casa da Colina, tendo lido O Sempre Vivemos no Castelo. E eu não sou muito leitora desse gênero, eu sou um pouco impressionável. Eu tenho muito pesadelo quando eu assisto filme de terror, quando eu leio livro de terror, então assim, eu evito. Mas quando eu fiz a resenha, eu conversei aqui com vocês, eu disse que esse livro não me assustou tanto. A questão do terror aqui, ela é problematizada de um outro modo. A Shirley, ela vai fazer um questionamento sobre o gênero. E é uma coisa incrível que ela faz aqui, porque esse é um livro de ficção, um livro muito sucinto, um livro que não tem, assim, aquelas digressões filosóficas ou ensaísticas, mas ela faz toda uma discussão, só através da literatura, a respeito de um gênero literário, a respeito de mito, de simbologia, de cultura, enfim, de ser humano, sabe? São discussões muito interessantes que ela faz no modo como ela constrói essa história. Aqui em Assombração da Casa da Colina, esse tratamento do terror ele vai ser um pouco parecido. Essa é uma história que tem um enredo assim, clássico de pessoas que vão se abrigar ou se hospedar durante um tempo numa casa mal assombrada. E elas vão por um motivo. Tem esse estudioso chamado Dr. Montague e o Dr. Montague, algo do gênero. E esse estudioso quer investigar as manifestações sobrenaturais de uma casa que fica bem isolada num vilarejo conhecido como Hilldale, né? E a casa é conhecida como Hill House, né? E essa casa, ela tem um histórico super esquisito, assim, ela tem uma história familiar muito estranha ligada a ela, quem mandou construir, quem morou lá, uma história de famílias perturbadas, né? Enfim, e com algumas tragédias envolvidas. E ela, depois dessa história familiar, a casa nunca ficava muito tempo habitada. Então todo mundo que ia morar lá acabava arrumando um jeito, uma desculpa para ir embora, né? Então a casa ficou com esse estigma de mal assombrada. Então esse estudioso, ele quer ir para essa casa com algumas pessoas, né? Ele convida algumas pessoas que tiveram algum tipo de experiência mediúnica ou paranormal na vida, em algum momento. E acho que das 10 pessoas que ele convida, 6 respondem, mas apenas 2 acabam, só 2 aparecendo, né? Que são 2 mulheres, que são a Eleanor e a Theodora. Além deles, então, tem um representante da família, que é a herdeira da casa, que atualmente é a dona da casa, né? A dona da casa, ela impõe essa condição que algum parente, algum membro da família esteja presente. Então vai um rapaz chamado Luke. E a primeira reunião, então, é dessas 4 pessoas. O Dr. Montague, o Luke, a Eleanor e a Theodora. O livro, ele se concentra bastante na Eleanor. A gente vê que a Eleanor é que vai ser aqui uma das, junto com a casa, das protagonistas da história. E mais tarde aí no momento do livro, aparecem outros personagens. Na verdade tem o zelador, que aparece muito no início, depois não aparece mais. A esposa do zelador, que é quem cozinha pra eles enquanto eles estão ali. Eles vão passar ali algumas semanas do verão. E mais tarde a esposa do doutor vai aparecer,
junto com um assistente, né? Então, mas a maior parte do livro são esses 4 personagens dentro da casa. O livro, então, é sobre o que acontece com eles, né? Porque coisinhas vão acontecer, né? E aí já não dá mais pra falar sem spoiler, mas assim, algumas coisas vão acontecer, as pessoas vão mudando também um pouco o seu modo de reagir, enfim. E sempre com essa ênfase nessa personagem, a Eleanor. A Eleanor, os personagens masculinos, eu preciso dizer isso, eles são meio... Assim, não são personagens muito fortes nesse livro, não. São os personagens assim meio descartáveis, meio patéticos até. As personagens importantes mesmo ali, das que estão sempre presentes, são as 2 mulheres, a Eleanor e a Theodora, que têm esse caráter meio opostos, né? E que já é uma ambiguidade que eu vi no Sempre Vivemos no Castelo também. A Shirley parece que gosta muito de trabalhar com essa ideia de ambiguidade. Então, enquanto a Theodora é uma mulher muito mais expansiva, vaidosa, falante, risonha, gosta de viver a vida, gosta de aproveitar a vida e tudo mais, parece ter um jeito assim mais sociável e festiva, a gente vê que a Eleanor é tímida, é insegura, tem um histórico familiar esquisito também, ela é um pouco ressentida, ela passou muito tempo da vida cuidando da mãe doente, ela não tem um bom relacionamento com a irmã mais velha, então assim, a gente vê que tem uma coisa de opostos, que a gente via também um pouco nas 2 irmãs do Sempre Vivemos no Castelo, né, a Mary Cat e a Constance. E a dinâmica entre essas 2 personagens daqui é muito interessante e ela é uma dinâmica que vai mudando, né? Então, assim, pra falar de modo geral do livro, o que eu achei, por que eu gostei, sem dar os spoilers, tá? O texto da Shirley Jackson é uma coisa incrível, assim, que a mulher é tipo mestre da concisão, ela consegue falar muito com muito pouco e fazer passagens incríveis. Esse livro ele tem um início incrível, o primeiro parágrafo desse livro é o primeiro parágrafo famoso, porque ele é muito, muito bom. Eu vou ler, eu acho que merece. Nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Até cotovias e gafanhotos, supõem alguns, sonham. A casa da colina desprovida de sanidade se erguia solitária contra os montes, aprisionando as trevas em seu interior. Estava desse jeito havia 80 anos, e talvez continuasse por mais 80. Lá dentro, paredes continuavam de pé, tijolos se juntavam com perfeição. Assoalhos estavam firmes e portas estavam sensatamente fechadas. O silêncio se escorava com equilíbrio na madeira e nas pedras da casa da colina. E o que entrasse ali, entrava sozinho. A Shirley também termina o livro de um jeito muito interessante e ela tem uma maneira muito boa, que funciona muito bem, de mostrar a mudança psicológica, a mudança de comportamento dos personagens ao longo das conversas, né? Como o livro é bem conciso, as conversas vão ficando estranhas, elas vão ficando meio confusas, assim, você vai percebendo que tem uns monólogos intercalados, assim, é uma coisa muito interessante o que ela faz. O livro, ele tem umas maneiras de surpreender, né? O terror tá ligado um pouco a esse susto, essa coisa que acontece, que você não espera. Mas ela faz isso também com o modo de apresentar certas cenas, sem descrever, por exemplo, ela vai mostrar que algum personagem chegou, falou, fez alguma coisa, sem descrever a sua chegada primeiro, sem fazer uma introdução, é só uma fala que você percebe que rolou uma mudança, assim, sabe? Então, tem uns sustos sutis, assim, no texto. E eu gosto muito, assim, a Shirley, ela faz umas descrições que são muito sensoriais e muito pouco descritivas. Então você nunca sabe exatamente como as pessoas são, como é que a casa é. E isso faz com que a gente projete nessas lacunas as nossas expectativas. E considerando que é um livro de terror, assim, em alguns momentos ela tá falando da estranheza da casa, de uma casa que é um tanto ilógica, que é absurda, a gente tende a projetar aquilo que a gente acha mais estranho, mais absurdo. Inclusive, nesse momento,
eu me lembrei muito da descrição das cidades dos imortais do Borges, né? Como construções sem sentido, como construções absurdas, né? Construções aviltantes de tão ilógicas. Essa casa, que parecia ter se formado sozinha, voando ao mesmo tempo até formar seu padrão potente sob as mãos dos construtores, se ajustando à própria construção de traços e ângulos, levantava sua enorme cabeça para o céu sem fazer concessões à humanidade. Era uma casa sem bondade, jamais feita para ser habitada. Não era um lugar adequado a pessoas, ou ao amor, ou à esperança. Eu vi muita gente, especialmente no Scooby, eu li umas resenhas no Scooby e umas resenhas no Goodreads, e eu vi muita gente no Scooby reclamando do livro, porque ficaram um pouco surpresos de que a autora fosse uma referência pro Stephen King, que fosse considerada a mãe do terror, acharam um livro tedioso, curto, enfim. E eu acho que, assim, se a pessoa é leitora, ela está acostumada a ler livros de terror que são longos, muito descritivos, com uma apresentação do sobrenatural muito explícita, elas podem, de fato, ficar um pouco frustradas, né? Esse livro, ele tem um certo refinamento literário que faz com que as questões fantásticas, sobrenaturais, assombrosas sejam apresentadas com alguma sutileza. Ele definitivamente não é um livro explícito, né? E então a gente tem aqui a possibilidade de algumas a gente tem aqui, na verdade, algumas possibilidades de resposta para os fenômenos que acontecem. O livro não vai amarrar isso pra você e, tipo assim, te dar pronto, né? A Shirley não é esse tipo de autora, né? Então, assim, a gente já via pelo Sempre Vivemos no Castelo que ela trabalha muito a ambiguidade. O que eu amo, né? Outras duas coisas que eu amo no trabalho dela é a ênfase no psicológico. A Shirley Jackson é uma pessoa que, na sua história, é muito marcada por problemas pessoais. Ela teve uma relação horrível com a mãe dela era uma pessoa que tratava ela muito mal, e que deixava isso muito claro, assim, que tinha tido as suas expectativas de maternidade frustradas, que não admiravam muito como a Shirley era. A Shirley depois teve um casamento muito ruim com um cara que explorava muito ela, explorava o trabalho dela, tratava ela mal, traía ela, com ela sabendo, falava das traições. E a Shirley, ela começou a trabalhar nas obras dela com essa ideia do ambiente doméstico como um ambiente opressivo. Então a casa, ao mesmo tempo que é refúgio e conforto, ela tem esse caráter claustrofóbico de prisão. E a Shirley, ela teve um momento da sua vida em que ela teve um pânico de sair de casa, né? A Shirley, se eu não estou enganada, teve 4 filhos. Quando ela e o marido se mudaram para Vermont, ela teve um problema com a comunidade, parece que a comunidade é um pouco hostil a eles, mas ela teve muito esse problema de encarar o ambiente doméstico, familiar como hostil. E isso está muito presente na obra dela. Então, na obra da Shirley, sempre tem histórias de famílias disfuncionais, de pessoas de disputa familiar, de crime entre a família, de uma família opressora, né, de uma casa que de uma certa forma é uma prisão, né? Então, eu gosto muito do modo como a Shirley trabalha essa questão psicológica de uma ansiedade e frustração e ressentimento em relação à família. Ela também trabalha muito com a questão do medo e da ansiedade, que é uma coisa que era muito vívida para ela, para a própria autora, né? Então, os livros dela, pelo menos esses dois, eles trabalham muito com essa coisa de como as pessoas reagem quando elas estão com muito, muito medo, sabe? Né? Quando elas estão numa situação de grande ansiedade. Então, esse é um livro de susto, né? De manifestação do sobrenatural, muito ligado a essa questão do psicológico, do medo, de um ressentimento, de uma frustração, né? Então eu gosto muito desse aspecto, dessa abordagem. Num livro chamado The Cambridge Companion to American Gothic, que é uma coletânea sobre o gótico americano, tem um capítulo sobre o gótico feminino, autoras, né, do gótico, e um subcapítulo sobre cada autora, então um subcapítulo sobre a Shirley Jackson. E nesse capítulo ela vai falar que se interessava muito pelo sobrenatural e pelo fantástico, porque era um modo de explorar como o ser humano reage num mundo que é tão desumano, numa realidade que é tão desumana. Eu acho que tem a ver com essa parte dela que eu gosto aí
da questão da abordagem psicológica que ela põe. E como eu sou a louca do Shakespeare, né? Tem Shakespeare nesse livro aqui também. No Sempre Vivemos no Castelo, ela já faz logo no iniciozinho uma menção ao Ricardo III, né? Ela entrega inclusive bastante da história nesse primeiro parágrafo, citando o Ricardo Plantageneta. E aqui ela vai citar uma passagem, tem uma frase que a Elinor repete o romance todo, que é: as jornadas terminam com o encontro dos amantes. E essa é uma frase da peça Noite de Reis, uma comédia do Shakespeare. E essa peça, Noite de Reis especificamente, ela é uma peça que vai tratar de troca de identidade, de sexualidade também trocada, né? Porque nessa troca de identidade muda-se de gênero, né? Então é uma peça toda que trabalha gênero, identidade e sexualidade. E é uma peça que fala de amores frustrados, não correspondidos. Então, na verdade, de desejos frustrados. Eu não sei se foi proposital ou não, mas essa citação perpassando o romance, ela é muito interessante, porque o que acontece de estranho aqui, de sobrenatural nesse livro, envolve esse tipo de tensão. Uma tensão de identidade, uma tensão de frustração, de desejo, não posso falar muito, mas esse livro ele tem uma coisa sensacional que eu não posso falar porque seria um spoiler danado, mas que é uma discussão que a Shirley faz com toda a sutileza do mundo para um livro de 59, porque se ela fizesse de forma explícita seria censurado provavelmente, mas que ela joga assim, como quem não quer nada, né? Então, assim, mulher muito ousada. Então, assim, eu adorei o livro, recomendo demais. Eu acho que ele trabalha coisas muito interessantes. Eu acho que, como eu falei, gosto muito dessa abordagem que é ambígua e que é psicológica também, que trabalha com a questão do medo, com a questão da ansiedade e da família. E gosto muito que ela não te dê as coisas assim prontas, né? Que deixa eu à margem de interpretação. Eu gosto muito disso nela. Ainda não sei dizer de qual eu gostei mais. Eu acho que eu ainda tô no processo de digerir Assombração na Casa da Colina. Porque eu gostei muito de Sempre Vivemos no Castelo, tá? Mas assim, 2 livraços. E se você me perguntar se eu senti medo. Senti medo desse livro. Se você está acostumado a ler os livros do Stephen King, você talvez não se assuste tanto, né? Eu vi o comentário da galera, assim, achando um livro fraco nesse sentido. Mas eu achei bem assustadorzinho assim, viu? É isso, então. Muito feliz de ler. E assim, eu preciso fazer um agradecimento público aqui a Luara, que foi a pessoa que fez a propaganda desta autora para mim, que é uma das editoras responsáveis pela publicação da Shirley aí, pela Suma. Porque que escritora, gente, que escritora incrível. Tem uma coisinha um pouco incômoda nesse livro, que eu não sei se é irônica, né? E aí, se você já leu, você me diga a sua opinião. Que é o modo como a Shirley apresenta as mulheres algumas vezes. Né, ela tem algum momento que ela bota mulheres assim meio que discutindo e faz uns comentários do tipo assim: e porque ela era uma mulher, ela fez o seguinte comentário. E não sei se é por causa da época que ela escreveu, se a Shirley tava assim meio tomada pelo imaginário ali da época, porque ao mesmo tempo que ela faz esse tipo de comentário e esse tipo de tratamento, né, de uma certa disputa aí feminina, e por uma certa, vamos dizer assim, um certo padrão de comportamento feminino, ela coloca umas outras coisas, que é a tal da coisa que eu não posso dizer, mas ela coloca essa outra coisa que é interessantíssima, né? Então, não sei. Isso talvez incomode o leitor de hoje, quando estiver lendo, vai soar como um ruidinho. Não tá no livro todo, tá? É um momento ou 2, assim, que acontece. Mas é isso, assim, é um livro que eu gostei muito de ler, recomendo demais. Me digam se vocês já leram esse livro ou algum outro livro da Shirley. E me contem aí, me digam se vocês já leram, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau!